noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente para a gente poder estar pensando sobre a palavra de Deus e os desafios que nós temos na nossa vida cotidiana e buscar uma forma de aplicá-la no nosso dia a dia, né? Que ela possa nos ajudar nisso. E eu quero agradecer as pessoas que têm deixado mensagens, que têm compartilhado a mensagem. Que bom saber que de alguma forma está edificando a vida de vocês. E eu quero agradecer por isso. E o último vídeo eu falei sobre a questão da violência doméstica. E eu recebi algumas ligações, né, de algumas mulheres com casamentos desafiadores e me pediram, né, olha, fala sobre limites no casamento. E eu fiquei pensando sobre essa questão dos limites e eu me deparei com o texto bíblico lá em Gênesis, né, me ajudou a pensar sobre limites. E eu queria ler esse texto, está lá em Gênesis 2, do 15 ao 17. Eu vou estar lendo, se você tiver sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. E diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. O que esse texto me ensina, né? Os limites, né, num relacionamento, ele tem 3 pilares, né? Responsabilidade, né? Liberdade e amor. Quando o Senhor colocou Adão, ele deu para ele uma responsabilidade, né? O cuidado, olha, isso aqui é seu, é para você e você vai cuidar. Você é responsável daquilo que você tem, do cuidado daquilo que eu estou te dando. Depois ele falou assim, olha, tudo isso que eu estou te dando, você é livre para comer aquilo que você quiser. Agora, este fruto aqui, se você comer, a consequência vai ser morte. Então, ele colocou, ele deu a liberdade, ele deu uma responsabilidade, deu a liberdade para ele comer tudo. E em amor, ele falou, olha, se comer, vai morrer. Isso aí é proteção. Quando o Senhor colocou esse limite era por amor a Adão, para Adão e Eva, né, para eles não morrerem. Só que tem que eles escolheram, né, tomaram uma decisão de pecar, de comer, e por causa disso houve a morte, né? A morte relacional, a morte emocional, a morte física, a morte espiritual, né? Ali já começou a desordem, né? A desordem humana. Então, eu gostaria de pensar com vocês, né? O que é limite, né? Limite é uma fronteira que você coloca, né? Quando eu penso em limite, eu posso trazer a ideia de uma casa. Nós temos uma casa e a gente coloca muro, coloca grade, coloca cadeado, coloca, alguns casos, alarme. Para quê? Para proteger. Então, ninguém entra na sua casa se você não permitir, porque você colocou um muro, olha, daqui para cá é meu. Não é isso? Quem mora no interior, né? Fazenda, área rural, coloca o quê? Coloca uma cerca. Para quê? Um gado não invadir o outro, né? Os fazendeiros vão lá e colocam, delimitam qual é a área deles. Então, limite significa proteção. Nossas fronteiras, elas são guardadas. Aquilo é o limite. Olha, daqui para cá é o meu país, né? Ali é o seu. Então, limite é para proteção. Então, nós precisamos de estabelecer limites para nós, né? Para a nossa vida emocional, nossa vida mental, nossa vida física e nossa vida relacional, inclusive espiritual. São limites. E os limites sou eu que estabeleço. E é curioso porque lá em Gênesis, o Senhor, né,
ele ordena que o homem e a mulher, eles se multipliquem, né? E quem reproduz é adulto. Então, adulto coloca limites. Quando eu estou numa relação infantilizada, eu não coloco limites. Eu deixo o outro fazer aquilo que ele quer comigo, né? Até eu mesmo falo assim, não sei, eu não quero, o que você acha, né? Eu delego para o outro também fazer escolhas para mim. Então, tem que ser responsável. Então, lá em Gênesis, me lembra da responsabilidade que eu tenho que ter com as coisas que estão sob o meu domínio. Então, família, o casamento está nos meus cuidados. E não é cuidado de um, não. É cuidado dos dois. Porque se eu estou num relacionamento, num casamento, ali tem um homem e uma mulher responsáveis por aquela relação, responsáveis pelo cuidado da família. E a palavra limite, do âmbito das relações, ela é simbolizada pela palavra não. Eu tenho que ter a maturidade, a habilidade, a assertividade, né? A habilidade, a assertividade, a consciência, a responsabilidade que eu devo de ter de dizer não. Não. Até aqui você pode ir. Não. E eu tenho que também saber ouvir não. Porque no relacionamento, muitas vezes, só eu quero colocar o não. Mas eu não estou aberta a ouvir o não. Então, os limites, eles estão fundamentados em 3 princípios. É um tripé. Responsabilidade, liberdade e amor. Deus deu liberdade para comer de tudo, mas colocou um limite. E eu lembro lá em Gálatas 5:1 que diz a palavra de Deus, né? Que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, todo relacionamento aonde eu invado o emocional do outro, aonde eu invado a privacidade do outro, a integridade física do outro, isso aí é opressão, dominação, isso aí é controle. Eu quero controlar o outro. E não foi para o controle nos relacionamentos que Deus nos chamou. Nós precisamos de conversar, dialogar. Então, na questão dos limites, é necessário o autoconhecimento. Então, se eu puder dar uma dica para você que precisa de colocar limites. Você precisa de autoconhecimento. Quem é você? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas vulnerabilidades, né? Quais são os pecados que você tem, né? O que para você é difícil lidar, né? O que você não consegue lidar? Qual é a dificuldade que você tem em dizer não, em ouvir não, de colocar limites? Você tem que conhecer isso. A partir do momento que você se conhece emocionalmente, quais são os seus sentimentos, né? Aquilo que te traz tristeza, alegria, raiva, ira, rancor, mágoa, né? Nojo. Quando você conhece como você funciona, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você vai estar também aberto a conhecer o outro. Porque nós relacionamos com o outro com outros, né? Quem é esse ambiente? Se você está num ambiente profissional, que ambiente é esse? Quem são essas pessoas? Que empresa que é essa? Qual é a cultura dela? Eu tenho que conhecer a história, né? E quando eu estou num relacionamento de casamento, eu tenho que conhecer o outro também. Qual é a história dele? Como foi criado? Qual é a cultura? Quais são os limites? O que ele gosta? O que ele não gosta? Então, tem que respeitar também. Não é só me colocar. Eu tenho que estar aberta a ouvir o outro. Então, eu não posso estar numa relação desafiadora, sofrível, emocionalmente doentia, sem antes pensar sobre mim e trazer para mim as responsabilidades do processo, né?
a responsabilidade porque aquilo não está funcionando. A palavra de Deus em Romanos fala, no que depender de vós, tende paz com todos. Eu tenho que saber aonde é que não tem paz. O que depende de mim para ter paz? O Senhor sempre vai trabalhar com a nossa consciência, né? Ele não trabalha com mágica e ele não trabalha com personagens. Ele trabalha com a verdade. Quem gosta de mentir é Satanás. Então nós temos que trazer a nossa verdade à luz, buscar a ajuda do Senhor. E quando eu estou me relacionando com o outro, nós somos muito complexos. O outro pode ser muito complexo, né? E eu tenho que pedir ajuda do Senhor, né? Depois que eu já me conheci, eu vou estabelecer esses limites para mim, mas eu vou falar, Senhor, agora eu vou colocar esses limites para o outro. Me ajuda, né? Trabalha aquelas emoções primeiro, porque quando eu vou colocar para o outro, vou mudar uma dinâmica, vou readequar o contrato, refazer aquele contrato daquela relação, eu preciso ir sem a raiva, sem a mágoa, sem o rancor. Eu me lembro lá de Mateus, Jesus falando lá no Sermão do Monte, quando ele trata da questão da ira, ele fala, olha, quando você vier trazer a oferta, se você lembrar que seu irmão tem algo contra você, larga a tua oferta. Primeiro vai lá e reconcilia com seu irmão. Então, quando eu achei interessante, né? Se você lembrar, né? Sempre traz a consciência. Opa, despertou na sua consciência, esse relacionamento tá ruim? Deixa a oferta aqui, vai lá e conversa. Senta, conversa, reconcilia. Depois você vem aqui. Então, essa etapa do diálogo é muito importante, né? E é um diálogo sem acusação, é um diálogo sem confronto, mas é um diálogo falando sobre aquilo que você sente, quando você escuta, quando a pessoa tem algumas atitudes com você, que aquilo não te faz bem, que aquilo não é saudável para você, que você não vai mais concordar com aquilo. Estabeleça esse limite, né? E por que você está colocando aquilo? Para o seu bem e para o bem da relação. E dê a oportunidade, a chance do outro se colocar também. É importante ouvir o outro. E aí sai um acordo. Se tiver dificuldade, busque ajuda profissional, uma ajuda qualificada, quer seja de um mentor, quer seja de um pastor, quer seja de um psicólogo, né? Tem pessoas aí que cuidam de relacionamentos, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos de casal. Busque ajuda e foque sempre na reconciliação, na reconstrução. Então, todo relacionamento para funcionar tem que ter limites que preservem a individualidade de ambos, de todas as pessoas que estão ali naquele processo. Quer seja entre pai e filhos, quer seja entre marido e mulher, entre amigos, entre irmãos. É preciso ter limites para preservar a nossa individualidade. Então, os limites são para proteção, é por amor e para nossa liberdade, né? E a gente respeita também do outro. Então, eu queria deixar essa dica aí. Pense, chame a responsabilidade, né? Coloque limites para você, conhecendo aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é saudável para você, considerando o outro também que você está se relacionando. Então, esse autoconhecimento, trazer a responsabilidade, né? Não culpar o outro, mas trazer para si a responsabilidade daquilo que é seu, isso é fundamental. Depois que eu tomei consciência, o segundo passo é, eu vou decidir. O que eu faço com tudo isso que eu me conscientizei? O que eu vou fazer? Quais são as escolhas que eu vou ter? Quais são os limites que eu vou colocar? E quais são as consequências desse limite? A partir do momento que eu tomei consciência, que eu relacionei, quais são as consequências que vão ter quando aqueles limites forem violados, aí eu vou para a atitude. Eu vou colocar para o outro quais são os meus limites e quais são as consequências e cumprir e ter atitudes, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que divórcio não é limite para casamento.
Antes nós temos vários passos, né? Passos, e o primeiro é se conhecer, conhecer essa relação, ver qual a parte do processo que nós podemos mudar. E eu quero deixar essa mensagem para vocês, porque tem muitos lares sendo desfeitos, né? Principalmente agora na pandemia, muitos divórcios, e tem crianças aí, né? Tem crianças aprendendo a se relacionar de uma forma sem limites, tem crianças aí sendo criados sem limites, né? E quando chegar adulto, vai ter dificuldade também para aceitar limite, vai ter dificuldade para colocar limite, né? E a palavra de Deus fala, né, que o amor lança fora o medo. Uma relação onde tem medo não tem amor. Mas para se ter amor, tem que se colocar limites para preservar a individualidade. Ok? Eu queria deixar isso para você. Se você gostou, se te ajudou, se te edificou, compartilhe, que vai ser bom poder ajudar outras pessoas também. E se você puder, vamos orar, agradecer a Deus esse momento. Vamos orar comigo? Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez pensando, Pai, a respeito da Tua palavra. E a Tua palavra, Pai, é aquela que sempre nos instrui e nos orienta como devemos andar. Nos ajude nos nossos relacionamentos, nos ajude a estabelecer limites, não esquecendo, Pai, de olhar para nós mesmos, olhar para as nossas sombras, que o Senhor possa trazer, Pai, a nossa consciência, aonde temos desviado do caminho, aonde temos deixado fronteiras emocionais, relacionais, físicas, espirituais abertas, aonde possamos, Pai, ter um comprometimento, uma responsabilidade conosco mesmo e com a nossa família, com o nosso relacionamento, de promover a paz e de ter uma família saudável, uma família que te serve, uma família baseada na Tua graça, no Teu amor e na Tua bondade. Uma família fundamentada nos princípios da Tua palavra. É o que eu te peço, abençoa cada um, Pai, que está aqui comigo agora, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada por você estar aqui comigo e até o próximo, se assim Deus permitir. Beijo, tchau.